conforme a gente for seguindo, a gente vai gravando aqui. Então deixa eu chegar aqui. Pronto. Bom, gente, a gente tem conversado aí sobre as abordagens, né, os trabalhos aí de abordagens lógicas de vocês. Falamos um pouco sobre cada uma das pesquisas individuais de vocês, né? Oi, tá me ouvindo, Nara? Tá ouvindo? Eu não tô te ouvindo só, não. Mas será que teu microfone não tá mutado na tela aí? Não? Ah, então tua entrada de áudio que tá com problema, mas pelo menos você escuta, né? Pelo menos você escuta. E sem o microfone não funciona? E agora foi. Agora foi, agora foi. Agora eu tô te ouvindo, tranquilamente. Cheguei. Né? Deixa eu ver se eu vou também de fone de ouvido aqui, mas a princípio... Ah, não vou de fone de ouvido porque os vídeos... Quando eu uso os vídeos, se eu uso fone de ouvido, vocês não escutam o que eu tô produzindo, né? Então, assim, nós... Oi? Não, nada, daqui é um doente. Uhum. Tá. Posso tocar? Sim, por favor. Então tá. E a gente discutiu um pouco sobre cada um e eu pensei um pouco sobre como criar situações de exemplo que, de alguma forma, não, claro, não vai contemplar todo mundo, mas às vezes tem uma pontinha lá que ajuda a pensar um pouco o que vocês fizeram. Ao mesmo tempo, a gente pega um modelo emblemático da história da dança, né? E discute como que um mesmo tema ele é trabalhado com abordagens e com lógicas de dança distintas, né, em cada contexto, né? Como que a relação com os elementos da dança, com os elementos técnicos, com os elementos visuais, com os elementos compositivos, eles vão sendo explorados de maneira distintas a partir do mesmo tema por pessoas distintas. Então, para isso, eu trabalhei com o Nijinsky bastante tempo, né, estudando, não que eu trabalhei com ele, né? Mas trabalhei com a temática de Nijinsky, né, durante muito tempo, com os cadernos de Nijinsky, né, e tem um espetáculo sobre ele enquanto pessoa. Então eu acabei sempre muito interessado pela obra dele e pelos desdobramentos, né. Eu tive a oportunidade de, no centenário da Sagração da Primavera, dançar uma adaptação a partir da montagem do Geoffrey Baller, né? A gente fez uma adaptação em 2013, então eu também tive a oportunidade de dançar um pouco essa coreografia. E a partir disso eu pensei, bom, a Sagração da Primavera é um trabalho que foi feito ao longo desse século por muitos encenadores, né? Por muitos coreógrafos, né? Então, eu pensei em trabalhar com a Sagração eu tinha inicialmente pensado em quatro montagens, tá? Porém, tem essa versão do Geoffrey, que também é uma que muita gente conhece, que é uma tentativa de remontagem. E que eu não lembro, acho que foi o Anthony, né, que estava com um trabalho com o jazz, tentando fazer uma pesquisa meio histórica, tentando buscar... Acho que é o João. O João, eu não lembro, acho que agora foi o João, né? Que também queria fazer essa questão histórica, e aí discutir se é possível refazer algo que também aconteceu no passado, né? Se é possível esse trabalho arqueológico dentro da dança, ele é possível, né? Eu tinha pensado também nessa relação com a música que a Vitória trouxe, né? Com o trabalho dela, né? Relações com o gesto cotidiano, né? Variações de tipos de corpos, né? Como que isso vai aparecer, né? Então eu peguei o trabalho
Então, eu peguei o trabalho de 1913, o trabalho... Bom, eu vou compartilhar a tela aqui, e a partir disso vocês vão começar a ver o que eu fiz. Montei um PowerPoint, né? Essa aula com PowerPoint, e chique. E a partir disso, vamos ver se a tela já está compartilhada. Vamos ver, eu cliquei no compartilhar tela aqui, vamos ver se agora seja... Vocês conseguem ver a minha tela? Sim ou não? Não? Então deixa eu voltar aqui. Porque era para eu estar compartilhando essa tela. Como é que eu faço para... remover configurações de áudio e vídeo. Era para estar funcionando. Ah, agora acho que foi. Compartilhar tela. Não. Calma. Ansiosa. Vamos ver, acho que agora foi. Acho que agora foi. As coisinhas aqui? Não, peraí. Consegue ver? Agora acho que tá indo. Ficou tudo preto aqui. Ficou tudo preto? Ah, foi. Foi? Então tá, acho que vocês têm que... A Sagração da Primavera. 5 vezes a Sagração da Primavera, é isso aí. Mas vamos lá. São 5 vezes a Sagração da Primavera. Tá? Então como é que nesses mais de 100 anos, né, a gente, 110 anos, vamos dizer, a Sagração da Primavera... Por que eu estou falando de 110 anos? Vocês já vão entender por que são 110 anos se a Sagração estreou em 1913, né? Mas vocês já vão entender por que eu estou falando de 100 anos, 110, né? 5 vezes a Sagração da Primavera, tá? Essa é a foto, uma foto original do Nijinsky, né? Da apresentação do Nijinsky, que são bailarinos da época da companhia de Diaghilev, tá? Vamos lá? Vamos passar? Tá. Trataremos de 5 abordagens lógicas encontradas em montagens da Sagração. A Sagração original de Nijinsky e Stravinsky, de 1913. A remontagem da Sagração original de Miley St. Hildeston, de 1985. A Sagração do Maurice Béjart, de 59, filmada em 1970, a Sagração da Pina Bausch, de 75, e a Sagração do Roger Bernard, de 2010. Tá? Então tá. Discutiremos as possibilidades de criação e remontagem, né? Então a gente vai discutir as tentativas da Miley St. Hildeston e do Kenneth Archer de remontar a Sagração da Primavera, né? Discutir se isso é possível, né? Veremos as diferenças entre as ideias de Nijinsky e dos outros criadores em relação ao arqueológico da remontagem, né? Tá. Esse aqui é o Diaghilev e esse é o Igor Stravinsky, tá? Então vamos começar com a história da Sagração, a origem da Sagração, tá? A Sagração da Primavera, ela surge do tema musical criado por Stravinsky, que entregou ao Diaghilev em 1912 para a estreia do balé em 1913, tá? Stravinsky começa a compor a Sagração em 1910, tá? A partir da ideia do filósofo e pintor Nicholas Roerich, tá? O Stravinsky dirá que a obra... André, rapidinho. Posso iniciar a gravação aqui? Pode. A gente não fez, eu acho que vai ser tão importante. Eu tô gravando aqui com a Tubecatcher também, mas você pode iniciar a gravação. Então tá, se você já tá gravando... Não, mas grava aí pra gente ter um backup. Grava pra gente ter um backup. Beleza. Ok, desculpa interromper, mas pra não perder mesmo, obrigada. Tá. Então assim, nós estamos fazendo toda uma abordagem histórica aqui pra gente tentar entender esse contexto e como essas diversas abordagens acontecem, tá? E aonde que essas coisas estão inseridas. Lembrando, eu estou fazendo uma caminhada histórica para a gente olhar para o nosso próprio trajeto histórico,
Quando a gente dança, é legal a gente pensar de onde que está vindo, o que tem ao nosso redor, sabe? Quais são os contextos que a gente cria, né? Porque às vezes a gente se sente muito sozinho no mundo, achando que a gente está criando ali e tendo que criar do nada, e não é bem assim, tá? É mais fácil quando a gente olha para o nosso entorno, para o nosso passado, sabe? Então tá. Stravinsky dirá que a obra da Sagração, ela surgiu em sonho, né? E talvez até tenha, mas fica evidente, né, que a influência de Hörig no seu trabalho. Mas e quem foi Nicholas Hörig? Tá? Vamos ver aqui, só que eu tenho que pedir para passar. Quem foi o Nicholas Hörig? O Nicholas Hörig foi essa figura aqui, né? Esse barbudo aqui. Foi um pintor, escritor, arqueólogo, teosofista e filósofo, tá? Era interessado por hipnose e práticas espirituais. Ele foi um grande influenciador de Stravinsky, mas não só de Stravinsky. Ele foi indicado, inclusive, várias vezes a Prêmio Nobel, tá? O Prêmio Nobel da Paz, por investir muito na preservação dos bens culturais, né? Existe um acordo internacional que inclusive leva o nome dele, que é um acordo para proteger bens culturais, e foi ele que inventou a Cruz Vermelha, que é o símbolo da Cruz Vermelha, né? O cara, assim, não é... Ele né, por causa da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, ali se destruiu muitos itens culturais, então ele batalhou muito para que isso nunca mais acontecesse, né? Então ele foi indicado umas 3 ou 4 vezes a Prêmio Nobel da Paz, né? Ele é um cara importante, né? Ele participava do grupo simbolista russo, então o simbolismo é um elemento importante na influência da sagração, gente. O contexto do simbolismo, né, tá envolvido na sagração, né? Ele estudava muito a Rússia antiga e se interessava por essa Rússia arcaica. Ele estudava muito Nietzsche e buscava, assim como Nietzsche buscava na Grécia, esse contexto dionisíaco da Grécia, essa Grécia antes do cristianismo, o que era essa Europa pré-cristã, né? Longe dessa discussão da moral, Hörig vai buscar na Rússia antiga, por isso que ele vai buscar os ritos pagãos. Na verdade, ele vai buscar essa energia da vida. Havia muito essa preocupação de até que ponto esse excesso de moralidade da época, né, principalmente no pensamento de Nietzsche, também, de certa forma, nos limitava na vida, né? E isso aparece um pouco como influência na obra do Hörig, tá? Só que focado na Rússia, né? Ele vai se interessar muito pela cultura russa. Muitos desses temas aparecem em seus trabalhos, em especial nos figurinos e nos cenários da Sagração da Primavera. É ele quem faz os figurinos e os cenários da Sagração do Diaghilev e Nijinsky, né? Da Sagração de 1913, né? Além disso, a companhia de Diaghilev era cercada por artistas intelectuais de sua época. Esse cara aqui é o Charlie Chaplin, né, no caso, né? Não é o Hitler. A companhia do Charlie Chaplin, né, que montava os filmes. Se você assistir alguns filmes, você vai ver essas caras aqui, elas aparecem bastante, né? E aqui é Nijinsky com o Charlie Chaplin. Mas não só isso, Diaghilev teve contato com o próprio Stravinsky, com Picasso, com os grupos simbolistas, especialmente o círculo simbolista francês, que era muito presente nessa época, né? Ainda o cubismo estava começando, né? Nijinsky assistiu ao trabalho da Isadora Duncan, disse que não gostou, né? Tem no caderno dele, ele cita Isadora, né? Disse que não gostou, que achou que o trabalho era muito solto, né? Ele tinha um trabalho... O trabalho do Nijinsky, ele ia para um outro caminho, né? Era para o caminho do transbordamento, né? O caminho de Nijinsky foi de pensar muito... ele tinha já no trabalho anterior da Sagração, que foi
Ele fez 2 trabalhos anteriores, né? Ele dirigiu 2 trabalhos anteriores, que foi o L'après-midi d'un faune, de 1912, em que ele trabalha muito, que é uma coisa que já o Meyerhold estava trabalhando desde 1905, no teatro, na Rússia, que é essa coisa essa figura, essa postura lateral que é meio egípcia, né? Meio inspirada nos egípcios e também nos baixos relevos gregos, né? Então essa frontalidade, essa bidimensionalidade do corpo, né? Mas uma bidimensionalidade que não é a bidimensionalidade do balé, não é essa frontalidade do balé, né? Então ele começa a tentar criar um anti-balé, né? Os balés russos bebiam muito na fonte das vanguardas artísticas do século XX, né? Então está acontecendo um movimento lá na Rússia, muito forte, mas está acontecendo também na França, na Europa, na América também, né? A gente está tendo, né? Você vai ter dali uns 10 anos aqui no Brasil a Semana de 22, mas a gente já tinha um movimento simbolista aqui no Brasil. É importante destacar, desde o final do século XIX, né? A gente tinha um movimento simbolista aqui. Então a obra do Nijinsky também, de alguma forma, era, né? Muito presente, né? O simbolista Cruz e Souza, nosso maior poeta simbolista Cruz e Souza, negro, né? Importante destacar isso, né? Talvez o mais importante poeta do século XIX, né? Bom, a Sagração da Primavera de Nijinsky, tá? Evoca o ritual e o sagrado profano, né? Essa relação entre o sagrado e o profano na dança, né? Que é diferente dos temas do balés românticos, né? Que é uma coisa de fada, é uma coisa, às vezes, muito... né? A gente vai pegar lá sei lá, você vai pegar o Quebra-Nozes, né? É uma historinha para criança, né? E ele vai tentar fazer um balé com uma temática muito profunda, né? Muito densa, né? Outra coisa que ele vai quebrar é com essa frontalidade da dança, vai quebrar com os andeors, tradicionalmente explorados no balé, né? Se você vê você vê as figuras aqui, os pés todos para dentro, né? Retorcidos, dedos curvados, mãos paralelas, o corpo, né, a cabeça para uma direção e o rosto para outra, né, que ele já tinha começado isso no L'après-midi d'un faune, né? Então assim, né? Outra coisa que ele quebra é com o protagonismo da primeira bailarina, apesar de ter um personagem principal lá que né, porque a Sagração, para quem não sabe da história, é a história de um rito sagrado de primavera na Rússia arcaica, aonde vai se selecionar uma jovem que vai dançar até a morte para saudar a primavera como um sacrifício à divindade da primavera, para que tenham boas colheitas, para que eles possam se... né? E isso é uma tradição, né? Então tem que se escolher. A primeira parte são 2 atos. O primeiro ato é a escolha da sacrificada, né? Da que será sacrificada, e a segunda parte é o sacrifício, né? Que ela dança até a morte, né? Então são esses 2 atos, né? Do balé. E sim, há uma primeira bailarina, porém ele cria ele dimensiona no palco situações aonde cada bailarino está fazendo uma coisa. Então você não tem uma centralidade da cena. Talvez a primeira vez que isso aconteça na dança. Não posso afirmar isso com certeza, porque quanto mais a gente estuda história, mais a gente vai vendo que lá não sei onde apareceu alguém que já fazia isso, né? Mas é um momento muito emblemático disso, principalmente por ter sido feito, ter sido estreado em Paris, ter sido estreado num momento com muita visibilidade, né? A primeira apresentação foi considerada escandalosa, todo mundo que já estudou a história da dança sabe disso, né? Teve
teve briga, teve até que a polícia intervir dentro do teatro, tinha gente que apoiava a apresentação, gente que saiu no meio, gente que vaiava, né? Porque é isso, né? Inclusive o libreto era duplo no dia. Eles apresentaram primeiro La Sylphide e depois a Sagração. Então você tem primeiro, né? Então você tem um choque, né? De estilos, né? E as pessoas, né? Um choque de tipo de figurino, de tipo de roupa, de tipo de corpo, né? Do que se esperava, né? A Sagração lida com o grotesco, que é uma questão, inclusive, que estava muito forte na Rússia, né? Essa discussão do grotesco, né? Do contraponto, do desconforto, né? Essa situação, ela estava muito presente, né? Nijinsky produz um agressivo antibalé, né? Então, deixa eu sair daqui, só. Esse antibalé do Nijinsky, ele choca, né, as pessoas da sua época, né? Deixa eu ver. Eu acho que é este. Não, não é esse. Atenção. Deixa eu ver, cadê? Acho que é esse então. Acho que é esse. Tá? Aqui, como tá muita coisa rodando ao mesmo tempo, tá um pouco lento, tá? Então vocês me perdoem. Vou só voltar aqui. Aqui a gente tem um vídeo feito a partir... Não há nenhuma filmagem propriamente dita da época. Existe são algumas montagens. Diferente do La Prémidi d'un Fauno, Nijinsky deixou a notação do que não deixou nenhuma anotação. Ele não deixou... Ai, saco. Vai. Isso vai. Então, por não ter nenhuma anotação, a gente não tem como reproduzir o que era, né? Você não tem esse registro. Outra coisa é que a maior parte das pessoas faleceu, né? Já faleceu. Quer dizer, acho que ninguém dessa época tá vivo. Vamos lá. Conseguem ouvir o som? Tá bem baixinho. Tá, eu não vou passar o vídeo todo porque pra gente não ficar, né, mas só para vocês verem. Depois eu boto no grupo esses vídeos para vocês poderem assistir os vídeos inteiros, tá? Resolveu. Enfim. Provavelmente algum outro vídeo resolveu abrir junto. Foi isso, provavelmente. Eu vou fechar esse aqui já. Ó.
Realmente esse aqui abriu. Ah, tá rodando esse aqui, acho. Eu tenho que achar agora porque tá algum que tá... Desculpe que todos resolveram rodar aqui. Tá aqui, pronto. Consegui parar. Ufa. Voltando. Então, assim, tentou desenvolver esse antibalé. Certo? Vamos ver aqui se tem algum comentário. Whats? Gente do céu. Meu Deus, agora que eu vi que teve essa situação aí, gente. Boa sorte aí, Isabela. Boa sorte. Que susto agora. Enfim, vamos lá. Então tá. Em 1987, essa senhora aqui, Miley St. Hudson, e este historiador da arte chamado Kenneth Archer tentaram remontar a Sagração de Nijinsky, tá? Eles tentaram fazer a montagem para o Geoffrey Bailey, mas é importante deixar claro que eles só estudaram fragmentos, como eu disse, né? Eles só estudaram fragmentos do trabalho, não tinham muitas referências, né? Então a coisa foi um pouco... Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Será que eu caí da ligação? Dia 23. Agora, Touros, Taurina? Não, eu sou geminiana, sou de um dos primeiros dias. Oi, gente. O André voltou. Ninguém me avisou aqui que eu tinha caído. Eu fui dando a aula. A coisa caiu pra todo mundo. Todo mundo foi chutado. O povo tá voltando agora aos poucos. Tá, até onde que vocês viram? Ai, você não percebeu que você tinha caído? A gente tava te esperando aqui. Não, eu fui indo, fui seguindo. Até onde vocês viram? Até você tava mostrando uns... Acho que 1 minuto do vídeo, não foi, gente? Tá, beleza. Ah, tá vendo? Mas eu não sei, porque eu vi que algumas pessoas começaram a sair e de repente pra mim foi, aí vi que tinha caído a ligação, aí eu voltei e o povo tá voltando. Tá. Beleza. Ai, não. Tá bom. Então vamos lá. O povo tá voltando. Será que já sigo? Beleza. Acho que agora a gente tá com uma galerinha boa aqui já. Vamos ver. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui.
Beleza, vamos lá. Bom, estão vendo minha tela aqui? Ó. Tá. Então, assim... Então, o Nijinsky fez aquela primeira montagem, não sobraram muitas referências, né? E aí essa senhora chamada Millicent Hudson e esse historiador da arte chamado Kenneth Archer, a Millicent ela é uma pesquisadora em dança, é professora de dança, professora universitária na área da dança, estava fazendo a tese de doutorado dela em 87, né? Ela tentou reconstruir, junto com o Geoffrey Bailey, uma versão, tá? Que é essa versão aqui, tá? Deixa eu botar um pouquinho mais pra frente aqui, só. Deixa eu ver se meu áudio tá bom. Não, tá. Deixa eu puxar aqui, ó. O som ele tá bem baixinho, tá, gente? Eu não tô conseguindo botar o som aqui. O som ele tá bem baixinho. Porque a gravação tem som muito baixo, tá? André, Diga. deu uma travada, acho que o pessoal começou a sair e entrar de novo, não sei. Tá, Eu não sei se é o vídeo. tá. Tá, peraí. Tá. Bom, beleza. Depois eu vou mandar esses vídeos para vocês, então, daí vocês dão uma olhada lá. Vamos fazer isso, porque daí vocês vão conseguir ver os vídeos lá. Eu vou tocar mais aqui no PowerPoint vocês conseguirem enxergar, tá bom? Então tá, eles tentam fazer uma remontagem e vão buscar nas referências, entre outras coisas, eles vão entrar em contato com a Nijinská. Nijinská é a irmã de Nijinsky, tá? A Bronislava Nijinská, tá? A historiadora da dança Linga Rafola, que inclusive teve no Unicamp, a gente participou de um seminário sobre a Nijinská com ela, né? Diz que a sagração do Geoffrey, ela tem mais da Nijinská do que do Nijinsky. A Nijinská foi meio que a consultora, só que ela já estava com quase mais de 90 anos,
já haviam passado 74 anos desde a montagem original do Nijinsky, né? E a própria Nijinska, no meio da montagem, tinha ficado grávida e foi retirada do processo. Então, até que ponto essa montagem do Joffrey é uma montagem que pode ser considerada original, né? É uma questão que se levanta, né? A gente usa muito essa montagem como uma referência de como foi a montagem original de Nijinsky, né? Tem uma do Balé Mariinsky, que é bem parecida também, mas é uma questão que não se tem, né? Então, é um limbo histórico que a gente tem. Isso, por um lado, pode ser muito ruim, mas, por outro, abriu a possibilidade para que outros encenadores pensassem, né? Uma vez que não se tem uma sagração, como poderia ser uma sagração? E aí a gente tem algumas montagens. A gente tem a sagração, né, do Maurice Béjart, de 59. Tá? O seu estilo não pode ser definido nem como clássico e nem como moderno. Tá? Ele possui elementos que são considerados neo-expressionistas. Tá? Ele tem o balé clássico como base, porém ele insere elementos do yoga, tá? E de movimentos inspirados em animais. Tá? A gente ainda vai encontrar, vamos dizer assim, um padrão de corpo muito... Primeiro que você não vai encontrar corpos nem negros, nem corpos fora de um padrão estético padrão, né? Que a gente vai dizer assim, né? Você vai ver todos os bailarinos sempre muito, muito bonitos, alinhados, né? Então esse vai ter esse padrão, e a leitura que ele faz é uma leitura que está bem, de certa forma, bem distante do conceito do Nijinsky, né? Porque o conceito da sagração do Béjart está baseado nas forças primitivas evocadas pela primavera, tendo o encontro amoroso como símbolo desse rito, né? Para ele, o amor humano, em seu aspecto físico, simboliza a divina criação do cosmos, né? Então, tem um aspecto que é um pouco sensual, erótico, né? Nessa montagem do Maurice Béjart, tá? Ele faz uma leitura, essa leitura, né? Ele traz alguns elementos interessantes de movimento. Eu gostaria de mostrar o vídeo, mas eu estou vendo que o vídeo vai travar aqui, né? Então, depois eu mando o vídeo para vocês verem. Né? Vocês vão ver elementos ali de yoga, vão ver elementos de balé que a gente poderia dizer que são de dança moderna, né? Ele vem de uma tradição de balé clássico, né? Então você vai encontrar um tipo de trabalho e um tipo de pesquisa que vai se voltar para olhar para um Oriente, trazer essas referências, mas ainda de uma maneira, como é que eu posso dizer, que ainda talvez não estivesse muito elaborada, tá? Em alguns aspectos, né? Principalmente nos aspectos dos conceitos, talvez, tá? Bom, depois a gente tem a emblemática montagem da Sagração da Primavera de Pina Bausch, tá? De 1975, tá? Ela... Eu assisti Você assistiu? no Teatral, aqui em São Paulo, em 2006, 2007. Que deve ter... Chegavam assim com carregamento de terra e colocavam no palco, assim. Nossa, cara. Tinha o Café Miller primeiro, aí tinha um intervalo e ficava tinha um telão mostrando eles espalhando a terra. E aí a Morena Nascimento, inclusive, que se formou lá no Unicamp, ela era da companhia e desse elenco aí. Era um negócio impressionante. Cara, assim, né, a Morena a gente conhecia ela lá no Unicamp, né? Eu imagino que loucura que deve ter sido fazer isso, né? Que loucura que deve ter sido. Pouco Hã? que a Pina tinha falecido, eu comprei. Se ela, tipo, entre eu comprar era uma coisa muito forte, assim, né? Uhum. Vamos Nossa. lá. A coisa... Nossa. Eu queria ter visto ao vivo isso, cara, porque assim, eu só assistindo o vídeo eu já fiquei assim, babando, sabe? O trabalho é lindo, assim, né? E é uma outra sagração, né?
É. Eu vou falar um pouco do que eu estudei aqui, do que eu falei. Eu não sou especialista em Pina Bausch, tá? Então, fique à vontade também para contribuir, né, Nara, ou quem quiser contribuir também, né? Mas, assim, ela veio dessa tradição da dança teatral alemã, que foi inaugurada com Laban, né? Também com a Mary Wigman, né? Na Alemanha. Tem uma corrente muito forte dessa corrente expressionista na Alemanha, né? A corrente expressionista na Alemanha foi muito, muito forte, teve desdobramentos no cinema, né? Tanto que a gente tem Nosferatu, famoso filme expressionista, né? Do cinema expressionista alemão dessa época. Você tem outras correntes expressionistas muito fortes, né? E também parte de uma noção de dança-teatro, ou seja, de uma dança que penetra no teatro, de um teatro que penetra na dança, né? Ou seja, tem um aspecto, não que na sagração você tenha isso, né? Até porque a sagração ela é um trabalho de 75, esses elementos vão entrar um pouquinho mais para frente no trabalho da Pina, mas já estão lá, que às vezes a narrativa, tanto a fala, ela vira um elemento corporal, né, que se desmonta, como a movimentação, né, ela às vezes adquire aspectos teatrais, né. Ela explora muito esses elementos de roupas cotidianas, elementos cotidianos, né, faz perguntas aos bailarinos, lança perguntas como: copie o tique de alguém, faça algo que você se envergonhe, escreva o seu nome com movimento, mova a parte favorita do seu corpo, como você se comporta quando perde alguma coisa, né? Enfim, ela lança essas questões para que os bailarinos também se coloquem e tragam os seus corpos nesses movimentos, né? Discute questões de feminilidade, masculinidade na dança e na sociedade. Ela tem a técnica do balé como uma base, né? Inclusive na prova de seleção tem barra, né? Então tem processo ali, né? Porém, explora também movimentos do cotidiano. Visa mostrar que tais movimentos também são artificiais, né? De que ela tenta mostrar essa artificialidade do movimento, né? E ela também usa muito a repetição. Você repete tanto o movimento até ele perder o seu sentido, né? Então, o movimento cotidiano vai sendo explorado até que ele vira uma outra coisa, vira um movimento abstrato, né? A coisa da roupa cotidiana é um pouco isso também, de que esse rito de sagração da primavera, ele pode ser uma coisa num passado idílico, lá em algum lugar no passado, mas ele pode ser um rito do agora também, né? Ele intersecciona esses elementos de cultura erudita com temas cotidianos, né? Trabalha com certa ridicularização de certos conceitos de beleza também, né? Você vai ver uma variedade de corpos aqui muito grande, né? Especialmente né, com relação à raça, gênero, né? Tipos de cabelos, né? Cor de pele, você vai ver diferenças, né? Talvez aqui você não veja ainda a presença do corpo gordo, né? Que é uma questão que até foi levantada aí, mas já há uma diversidade de corpos, né? E antes da gente... e ela discute o sacrifício da mulher. Muito interessante nisso também, que o sacrifício, né? Entra uma discussão que é uma questão de gênero aí, né? Que é porque essa ideia de sacrifício está associada à ideia do feminino, né? Porque, né? Então eu acho um tema interessante, assim, né? De como é colocado essa condição de sacrifício para a mulher na nossa cultura, né? Então, esse é o trabalho dela. Eu gostaria de passar o vídeo, mas eu acho que vai ficar travando, né? Acho que é melhor passar para frente. Bom, vou tentar. Vamos ver se vai. A sagração da primavera da Pina.
Vou fechar os outros aqui para... Isso. Vamos lá. Tá bem travado. Tá bem travado, né? Tá pulando frame por frame, assim, mais ou menos, sabe? Tá. Tá. Então tá, então paciência. Então deixa quieto. Então vou deixar os vídeos pra lá. É uma pena, mas tudo bem. Precisa Hã? É uma pena, mas tudo bem. links depois, porque Eu vou mandar os links aqui pra todo mundo pra vocês poderem assistir. São maravilhosos, gente. Tá. A última sagração é a sagração do Roger Bernard, tá? O Roger Bernard é um artista catalão. Ele discute a sagração a partir da noção de arte como experiência, tá? Ele explora a noção de interpretação da audiência e de público como agente compositor. Ele tem uma longa pesquisa como espaço público e tem o público como o único ator do espetáculo. O que ele fez? Ele pegou a sagração da Pina Bausch, tá? Criou temas em áudio em 3 canais distintos e distribui para o público na rua, né? Assim, então ele também bota alguns painéis grandes da giz para as pessoas escrever, e as pessoas escrevem na parede, bosque, sagração, enfim, os temas que vão aparecendo. E as pessoas vão se movimentando pelo espaço e vão fazendo a sagração a partir de sua movimentação, né? Então, ao mesmo tempo, o público recebe uma indicação de o que fazer e a partir disso age, né? Mas ao mesmo tempo tem uma interpretação pessoal de como é esse movimento, né? E assim, os corpos são qualquer corpo, né? É qualquer corpo de qualquer idade, é quem está na rua, é quem está ali assistindo, né? Então, assim, essa possibilidade de que qualquer corpo pode dançar, qualquer corpo pode produzir dança, né? De que qualquer espaço é um espaço dançável, né? E de que há uma possibilidade de que a gente possa criar e recriar todas as vezes esse trabalho, né? Então o trabalho nunca é igual. Isso normalmente já não é, né? Quando a gente assiste um trabalho de dança, né? Uma apresentação nunca é igual a outra, mas elas têm certas semelhanças, né? E aqui não, aqui você vai ter apresentações distintas e ao mesmo tempo você coloca o público como nesse lugar do atuante e espectador, né? Você ao mesmo tempo está assistindo, mas você está num estado de prontidão de quem vai fazer, né? Então você assiste e faz, né? Você assiste e aí você também tenta produzir uma lógica para tentar fazer coisas que façam sentido com o que você viu, ao mesmo tempo com o que você está ouvindo, né? Com o que você tem habilidade para fazer, né? Ele sai desse campo que eu acho que especialmente quando você for ver lá no Maurice Béjart, você vai ver muito uma demanda de virtuose na dança, né? Que é uma discussão muito problemática na dança, que é essa dança do bailarino virtuoso, do bailarino que tem que ter muita preparação, muito treino, né? Então, o Maurice Béjart, o Roger Bernard, ele desmonta com essa possibilidade, com essa necessidade da virtuose, né? Ele traz para o cotidiano, ele traz a sagração para o cotidiano, né?
Então ele também vai discutir um pouco essa coisa de o que é erudito, o que é popular, né? Precisa de um espaço teatral para fazer dança, né? Enfim, são essas as questões aqui trabalhadas, né? Então, basicamente, a gente tem aí 5 possibilidades de montagem desse trabalho, né? Aqui tem algumas referências, né? José Gil, a Ciane Fernandes, o próprio Roger Bernard, né? Depois, se vocês quiserem pesquisar, vocês podem ficar à vontade, né? E para acompanhar aqui, né, eu vou mandar também o PowerPoint para vocês e a gravação da aula, para vocês poderem acompanhar melhor. Mas basicamente o que a gente está discutindo é como cada um vai buscar as suas referências, né? Enquanto Nijinsky vai buscar suas referências lá no simbolismo, nas vanguardas do início do século XX, né? O Maurice Béjart vai buscar suas referências no yoga, principalmente, na dança, né? Nas tradições orientais, né? Mas ainda tem muito vínculo com o balé, vai ainda estar muito preso a uma tradição do clássico, a um tipo estético muito preciso. A Pina Bausch vai vir de uma outra tradição, que é a tradição do expressionismo alemão, vai buscar na singularidade dos seus bailarinos a sua forma de expressar, vai tentar trazer uma sagração para hoje, para os momentos de hoje, vai trazer uma discussão sobre o feminino na dança, né? Vai tirar dessa ideia do ritual lá do passado para um sofrimento do presente, né? E vai também discutir um pouco o gesto social, né? Vai questionar o gesto social, né? E mostrar que o gesto social também é um gesto artificial, né? O Roger Bernard vai trazer para a rua, vai falar sobre a interpretação do público, vai falar sobre como o espectador pode ser agente compositor, né? Como ele pode interferir na obra, né? E criar a partir da sua própria interpretação. Vai discutir o espaço teatral, né? A abordagem dele é uma abordagem a partir do público, né? A lógica dele é uma lógica de dessacralização da obra de arte, né? Do artista mais como um propositor do que um executor da obra, né? De que de que essa autoria ela acaba sendo compartilhada, né? Discutir que é o que vai sendo desmembrado lá, né? Na Pina Bausch você já tem uma discussão dessa autoria já sendo compartilhada, né? Na relação com os bailarinos, a partir da provocação que a própria Pina faz com seus bailarinos, né? Para que eles tragam muito de sua singularidade na dança, né? Então esses elementos já estão vindo assim, né? Então são referências distintas de formas de entender, de abordar o mesmo tema, né? O mesmo tema musical, o mesmo tema de um rito de primavera, como ele pode aparecer de formas tão distintas em encenadores tão diferentes, né? Então é isso, pessoal. Foi mais ou menos o que eu tinha elaborado para vocês. Eu queria passar os vídeos, porque os vídeos falam muito mais do que o meu PowerPoint ou do que qualquer coisa, né? Então esses vídeos eu vou passar para vocês para que vocês assistam, possam com isso tirar suas próprias conclusões, né? E tá aberta a fala aí para quem quiser comentar. Eu vou começar então. Você comece. Eu queria agradecer, André, pela fala aí hoje, que embora não, enfim, que traz um recorte aí histórico e se detendo sobre a sagração da primavera, só que como é importante pra gente ver esse rastro, assim, né, de uma lógica ou de várias lógicas e a abordagem sobre um determinado tema, que eu acho que era o objetivo mesmo, né,
mas que mesmo a gente que já é meio macaca velha da coisa, assim, se faz... olhar para o que a gente coloca em movimento, coloca em prática e coloca no mundo. Qual que é o rastro, né, da nossa dança? Rastro no sentido da lógica que a gente está investigando, rastro também no sentido da forma como a gente está abordando, né? E dentro dessa forma como a gente aborda ou está abordando essa lógica que nos interessa, quem vem junto, né? Quem vem junto, quem veio antes, o que está impresso nisso que me é possível de colocar no mundo hoje. Então, para mim, vem muito como quase uma provocação mesmo desse olhar, porque a gente, ainda bem, né, tem uma possibilidade de criar, de elaborar, de contactar materiais, de colocar coisas no mundo, bastante imediata, né? E essa convocação a olhar para os rastros, eu vejo que é muito importante para que a gente não esqueça o que está implicado, né, nessas formas de saber e de fazer que nos interessam e nas quais a gente se detém. Assim. E não sei, na sua fala me veio muito os textos, né, das alunas, dos alunos, principalmente, né, principalmente não, em relação à leitura do Exaurir a Dança, e não sei, acho que seria legal escutar de vocês, assim, como que as coisas estão, as sinapses estão acontecendo ou não aí em relação a isso, né, porque pelo menos para mim tá ficando bem costurada, assim, essa questão da abordagem, da lógica, pensar, fazer dança. Como é que é para vocês olhar para um contexto histórico e olhar para o que vocês fazem hoje, né? Como é que é olhar para esse contexto que a gente vive, né? A gente pensa, por exemplo, ali o texto do Agotar a Dança fala muito sobre o capitalismo e uma relação com o movimento, né? A gente vê lá no Nijinsky também uma relação muito forte com o capitalismo, né? Com uma dança ligada ao... Também tem um aspecto comercial, mas está tentando, por outro lado, produzir uma crítica a isso, né? A um anti-balé, né? Ele dialoga com essas questões, assim, né? Como que vocês veem isso? Pode falar, gente, não precisa... Não tem certo, não tem errado, né? Tem reflexão aqui, tem tentativa, né? Pode partir do texto que vocês produziram, né? Eu acho bem importante a gente ver esse espaço de aula, assim, né, de encontro online, como um espaço laboratorial mesmo. Acho que eu até falei isso na última aula, que a gente são experimentos, né? Às vezes a coisa explode, às vezes não, às vezes corrói, às vezes dá certo, eu chego em outro lugar. Então eu acho que essa perspectiva laboratorial, ela é importante, né, para a gente conseguir gerar um campo aqui acadêmico de discussão, de aprofundamento. Então, bora se arriscar. A gente também está se arriscando de alguma forma, isso é imprescindível. Até porque para produzir escrita, né? Para produzir escrita, né? Que é uma coisa que vocês também vão fazer, né? É importante, né? Vocês também vão escrever sobre. A intenção é que vocês sejam capazes de dançar, de atuar como professores e também de atuar como pessoas que produzem, escrevem, refletem e que provocam, né? Então, o campo da crítica, né? É um campo importante também, né? Pra gente se explorar, né? Você já conheceu algum desses trabalhos? Qual dos trabalhos você já conheceu? Dá pra me ouvir? Tá? Perfeitamente. Eu tive a oportunidade de assistir essa agressão da primavera 2 vezes pelo Guaíra mesmo, né? Do Guaíra. Uma vez algo atrás, e ano passado eles fizeram novamente, né, uma reapresentação. No entanto, a primeira vez que eu tive o contato mesmo, eu assisti o da Pina Bausch, infelizmente não presencialmente, foi por vídeo mesmo,
Mas eu acho muito legal, assim, quando a gente começa a olhar para isso, porque eu estou indo para um ramo, assim, de pesquisa, tentando entender que a gente pode encontrar a potência no nosso corpo com todos esses aspectos que compõem a gente. E para mim, uma das características muito marcantes é essa questão dos aspectos históricos, né? Se a gente pensa assim e tem agido dessa forma, é porque a gente nasceu no Brasil, nasceu em determinado, enfim, né? Tudo isso é que acaba sendo um fator determinante. Mas que não necessariamente é um fator estático, porque eu posso parar, olhar para isso e aos poucos, à medida que eu vou me relacionando com o mundo, eu vou estabelecendo novas conexões, né? E eu fico pensando muito, né, quando a gente olha, às vezes fala, cara, tipo, como que naquele tempo, às vezes nem é tantos anos atrás, mas como que eles conseguiam pensar dessa forma, eles colocar dessa forma? E toda vez que alguém faz uma releitura de alguma coisa, eu fico pensando que aquilo é uma forma de ler o mundo, assim, sabe? É a leitura dele de mundo, assim. Então, pra mim, nesse momento, tipo, abordagens, enfim, tudo que a gente está fazendo na faculdade, está sendo me autoconhecer, assim, me autoperceber e entender como eu estou lendo o mundo, assim. E claro que não necessariamente eu vou passar exatamente dessa forma para a pessoa que me assiste, para o meu espectador, né? Porque ele vai ter as percepções dele de mundo. Mas como que o meu trabalho, aquilo que eu faço, reflete quem eu sou e não está distante e descolado disso. Porque às vezes eu sinto que para produzir arte, assim, pode ser que seja um pensamento meu também, mas as pessoas fogem daquilo que elas são. E eu estou tentando não chegar nisso, é justamente o oposto. Eu quero tentar entender quem eu sou, o que compõe esse corpo, seja aspectos físicos, enfim, como eu posso produzir dança com quem eu sou hoje, carregada com toda essa minha história, com toda essa questão cultural e política. E aí eu olho para essas pessoas e que a gente está vendo agora, igual a Pina Bausch, que para mim ela entendeu isso nela, sabe? E ela soube usar isso da melhor forma e não também negar. Porque às vezes eu sinto que eu até reconheço em mim, mas eu tento negar isso, assim. Como que eu posso acolher de forma a ser potente, assim mesmo. Eu acho que essa é a minha reflexão, assim, na fala de vocês. Você traz um elemento que eu costumo estudar bastante, né? Não sei se vocês sabem, eu vim da filosofia, eu sou formado em filosofia, né? Na graduação. Então, e eu tenho um autor que eu gosto muito que chama Alain Badiou, que ele fala da dança como pensamento do corpo. A Christine Greiner também vai falar disso, né? Também vai falar disso, né? Tem vários filósofos que vão falar disso, de como que a dança pode trazer um tipo de pensamento, mas um pensamento que é feito, né, a partir do corpo, né? Desse corpo-mente, né? Dessa unidade corpo-mente, que é também ligado a essa questão da subjetividade, né? Que é exatamente o que você estava falando, né? A tua subjetividade é um corpo-mente, né? Então, você é um ser histórico, você é um ser político, você é um ser pensante, né? Quando está dançando, né? Então, é importante se apropriar disso, né? Se fortalecer nisso, né? E aí é entender... Por isso que a gente fala de lógica, né? Por isso que a gente fala de lógica, né? Existem lógicas que não são só as lógicas verbais, as lógicas linguísticas, né? Tem todo um campo da lógica que é um campo dessa lógica do sensível, a lógica do afeto, a lógica que está desse afeto corporalizado, né? Então, começar a investigar essas lógicas, né? Porque o nosso discurso na dança, ele aparece... A gente tem a capacidade de ler essas lógicas na hora que a gente está dançando, né? Então, mesmo que eu tenha minhas próprias leituras, eu consigo fazer leituras daquilo que você está trazendo, né? Eu consigo fazer leituras do teu próprio corpo, né? E é um diálogo, né? Né? Por isso que a gente não tem medo, não precisa ter medo de dizer o que a gente pensa, né? Porque ninguém é uma unanimidade, né? Como é que é? Era o Nelson Rodrigues dizia que a unanimidade é burra, né? Então, né?
Então, não tenha medo de dizer o que você pensa na dança, de se colocar na dança. Pelo contrário, né? Você está largando o campo do conhecimento a cada vez que você se arrisca, né? Claro que você vai estudar, você vai se aprofundar, você vai ler, você vai, né? Você não vai ser ingênua de achar que o que você pensa é a quinta maravilha do mundo. Você vai problematizar, vai pensar gente que, né? Vai ler gente que pensa diferente de você também, né? Vai se colocar em choque um pouco, e a partir desses choques, você joga esse choque na dança, né? Que mais, gente? Eu tava lembrando aqui que eu tive um momento na minha pesquisa que eu comecei a perceber, assim, essas pessoas, pesquisadores, enfim, que pensavam, já falavam sobre coisas relacionadas com o meu tema, assim, tanto dentro do sapateado quanto fora. E aí eu tive esse momento de, meu Deus, várias pessoas falando sobre isso, e como se eu tivesse que abranger todas elas e me relacionar com todas elas. Aí eu fui vendo que não é bem assim, que algumas coisas acrescentam, mas também não dá para abraçar o mundo, né? Então eu tive esse momento, tipo, onde é que entra a minha pesquisa no meio de todas essas coisas que já existem, assim, né? E o que pode alimentar, e que talvez seja melhor eu não ignorar agora, porque não cabe tudo, né? Quer falar, Nara? Eu lembrei daquele um livro caretão da Santa Ela, que fala comunicação e pesquisa. Acho que você fez a disciplina com a Cássia Navas comigo, que a gente lê esse livro. Fiz, eu nunca estudei com a Cássia Navas. Aí ela tem um momento, né, que ela vai falar sobre os meus referenciais. E ela falou, eu preciso muito cuidado, porque de fato chega um momento que você vira um catavento, assim, né? Tudo chega, tudo passa, e tudo move, tudo... Então, e faz parte para passar por isso. Não é porque é incômodo, porque vai me deixar um pouco sem chão e vai me desestabilizar por um momento que eu não passo, como o André mesmo estava falando, que é importante esse risco, né? De contactar materiais que às vezes contradizem alguma ideia. E eu vejo que a dialogicidade entre o que eu estou contactando como referencial, seja ele, né, bibliográfico, artístico, né, em várias linguagens, e o que eu estou fazendo é muito importante, porque não se trata de uma única via, né? Então, eu hierarquizar as minhas referências em relação à minha prática, deixar a prática, né, desequilibrada, e nem o oposto, mas como que fica nessa via, assim, né, que vai e vem. E aí que vem a questão da crítica. E a crítica, a gente às vezes esquece disso, né? Ela é um papel fundamental numa atuação ética. É esse exercício da crítica que muitas vezes me permite, assim, uma atuação ética. Então, como que meu corpo em movimento, nessa dialogicidade com os referenciais que eu estou trazendo, vão gerar um conhecimento, né? Conhecimento que está sendo gerado aqui, e sempre se colocando em problematização, né? Porque, enfim, eu vejo e eu sinto, enquanto eu estou nesse mundo, assim, que não tem tanta estabilidade, né? A gente falar, então, meu lugar de conhecimento é esse, a minha dança é essa, é sempre esse... Que também não pode ser um tudo é nada, é muito delicado, né? Então eu vejo que é um constante se colocar em questão, assim. Isso. E se atualizar, né? Fazer as escolhas. Perdão. Tá. E é um constante se atualizar também, né? Porque a gente vai, né? Eu terminei o doutorado agora, a gente terminou o doutorado agora, já tem um monte de coisa que a gente precisa botar em dia, sabe? De conhecimento. Então essa sensação que você tem é a sensação que a gente tem também, né? Não é... Nós estamos tudo no mesmo barco, né? Tudo no mesmo barco. Então é assim. E falando mais especificamente aí sobre essa coisa da escolha, o Freud tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é assim: ele diz que escolher é excluir, né? Que o duro da angústia da escolha não é com o que você ganha com a escolha, é o que você perde com a escolha, né? Então você tem que lidar com ela, né? Tem que lidar com essa angústia da escolha, né? Então quando você começar a se acostumar com essa angústia da escolha,
você vai ficar um pouco mais tranquila para dizer não, esse autor, sim para esse, ou não, mas eu entendo que ele existe, né? Eu sei que ele existe, porque também não dá para ser ingênuo, que vem alguém te falar, mas fulano diz tal coisa, e você fica, né? Não sabe o que responder. Não, quando você conhece, você diz, sim, eu conheço essa pessoa, mas eu penso diferente dela. Eu penso que ele diz tal coisa, ele é uma referência, mas fulano, beltrano diz o contrário, e eu tenho visto que o caminho é mais adequado aqui por causa disso, disso, disso. Que as respostas você vai encontrando na pesquisa, né? As respostas vão aparecendo na medida em que você pesquisa. Então, né, a lógica interna do teu trabalho vai te mostrando qual é o caminho e tal, né? Então, por isso que é um trabalho dialogado, né? Enfim. É doido, eu adorei que você trouxe o Freud, assim, porque eu excluí, né, quando eu tô gerando o material, seja ele uma escrita, né, algo que tem os referenciais, tem um material meu, esse excluir, gente, ele não é tão simples, porque eu tô falando do ego, né, muitas vezes, assim, que é tipo, aquela coisa lustrosa, bonita, que vai ser ótimo eu usar esse autor aqui, meu Deus, vai ficar bonitão, mas não cola. Aí fica aquela coisa Frankenstein que não faz sentido, entendeu? Que a gente mais vê assim, no meio acadêmico e nas obras, porque você é tão maravilhosa, e esse figurino que você concebeu é tão maravilhoso, e esse movimento que você faz te deixa tão linda. Então, assim, né, esse excluir, acho que ele é mais difícil ainda por conta dessa questão do ego, né, que a gente precisa ficar ali negociando frequentemente, porque também não dá pra gente se colocar no pedestal de artistas, pesquisadoras maravilhosas, que a gente não toca na sua humanidade, né? Uhum. Que é igual a de todo mundo, e que a gente vai ficar apegada a essas coisas, né? São coisas, imagens, enfim, já fui para outro lado, mas eu amei. É isso aí, é cutucante mesmo, né? E eu falo com uma pessoa que vivencia isso também. Eu tô falando porque me ressoa de uma... Eu tô nesse negócio de fazer os vídeos, aí vem, né? Vem isso, assim. E é um exercício incrível pro resto da vida, eu acho. Não sei. Sim. O Nijinsky, quando ele fez o La Première du Faune, ele era conhecidíssimo até então por ser um exímio saltador, ele era conhecido por flutuar no ar, né? E aí quando ele vai fazer o La Première, ele faz um saltico, não vai dar pra ver, mas que é um negocinho só assim, ó. O único salto que tem no La Première é um saltico de nada, um pulinho, que ele pula de uma perna para outra. E é exatamente isso, ele estava tão imbuído na história dele de trabalhar quase como se eles fossem frontões gregos, como se fossem quase esculturas de pedra, que ele mergulhou nisso, excluiu aquilo que era o mais mágico dele, né? Então... E nesse sentido mexe muito com a recepção também, que de novo vai mexer com o ego do artista. Eu lembrei do Lago dos Cisnes, do Bon Giovanni, que ele coreografou pro Balé Guaíra, e aí eu fui assistir, e aí as senhoras da sociedade curitibana saíram indignadas, mas eu não vi as mocinhas nas pontas, eu acho que elas nem estavam usando sapatilha. Ah, não! Então, assim, né, toda vez que a gente está se propondo a aprofundar algo, investigar uma coisa que você vai abrindo, excluindo alguns pontos nevrálgicos, assim, também tem a reação, e é lidar com ela. E o contraponto até o Cena 11, uma vez tem uma cena que como é que é o nome daquela bem clarinha, bem de cabelo bem clarinho do Cena 11? Não sei o que, de fuga, eu não lembro o nome do trabalho. Mas daí então eles dançando, de repente a mina sobe o Cena 11, a mina sobe na ponta usando coturno. E assim, que quebra com toda a expectativa também, né? Então, tipo, como que dá para usar esses elementos, né? Como não usar a ponta, não só a ponta, não estou falando de ponta, né? Mas como a escolha do elemento é tão importante, é tão fundamental, né? Como bancar certas coisas é tão fundamental, né? Que mais, gente? Comenta. Quem quiser, né? A gente tá tudo empolgado aqui, né? Né? Mas né? Eu queria falar. Fala. Dá pra me ouvir? Sim. Nayara? Dá. Tá. Eu queria falar essa questão
questão que a Vicky falou de referência do começo, né? Porque na relação à minha pesquisa, quando eu comecei, assim, né? Quando eu pensei nela, no meu tema de interesse, eu falava, nossa, não tem ninguém falando sobre isso, assim. Não que eu quisesse algo pronto já, mas, tipo, alguém falando sobre o que eu queria fazer. E aí eu separei, que eu fiz tipo, em pontos, e aí eu fui achando, tipo, artigos, né? Dissertações, livros. E aí chegou num ponto que eu falei, gente, tipo, tem muita referência, assim. E aí só mesmo questão da gente olhar, e eu falei, gente, o que eu vou usar? Porque chegou um ponto que eu falei, nossa, não tinha, agora tem um monte. E eu não sabia nem o que usar mais. E eu acho que realmente, como o professor falou no começo da aula, de a gente olhar para quem veio antes da gente, né? Porque a gente não está fazendo algo novo. Eu acho que vira algo novo no sentido de ampliar algo que alguém já pensou, assim. De olhar realmente quem já vem pensando isso antes da gente. É bem interessante. É isso. Não, é isso mesmo. E assim, às vezes a gente começa indo por fora do nosso campo. Porque às vezes, assim, o campo da dança é um campo difícil de achar referência, né? Quem escreveu especificamente sobre o que a gente fala no campo da dança. Mas daí a gente vai por fora, às vezes, do campo, e daí volta e começa a achar a gente que vai indo para o nosso campo. E às vezes, e é isso, quando mais a gente pesquisa, mais as referências estão aparecendo, né? De repente se descobre um mundo de referência. Então é muito legal isso que você está colocando, assim, porque é isso mesmo, né? E aí também tratar, e o nosso papel como pesquisador, que é de divulgar essas referências também, né? De mostrar que elas existem, né? De mostrar, né? Eu via, um tempo atrás, a gente só via autor homem, né? À medida que a gente vai, que as feministas começaram aí a dar pau, hoje, como tem referência feminina pra gente estudar, como tem gente, ainda tem um campo, né? Mas como assim, era muito mais uma questão de invisibilização, que eu acho que é muito do teu tema, né? Do que necessariamente de não existir a referência, né? Também. Até que ponto a gente... E uma coisa também que eu queria falar na minha pesquisa, né? Que fosse referenciada apenas em pessoas negras, né? Eu falei, nossa, vai ser difícil. E, tipo, não foi difícil. Assim, tem muita coisa, tem muita produção, assim, que realmente tem essa questão da invisibilização. E aí o papel de mostrar que existe mesmo, de dizer, ó, esse papo de que não tem não é por aí, gente, tá aqui, sempre teve, né? Bacana, muito bom. Que mais? Aí. Eu pensei muito sobre as técnicas outras, né? Tipo, como que a gente pega uma base de uma técnica e traz elementos de outra. Por exemplo, lá do Maurice Béjart, que mistura o yoga com o balé clássico e tal. O que vocês pensam dessas questões? Dessas inserções de técnicas distintas, de hibridização de técnica, né? Como é que é para vocês? Alguém pratica isso? Alguém faz isso? Alguém estuda mais de uma técnica? Como é que é para vocês isso? Alguém estuda mais de uma técnica, assim? Professora, eu posso falar? Pode. Não necessariamente que eu esteja estudando a fundo mais de uma técnica, mas a técnica na qual eu sempre me baseei e estudei por muito tempo, e ainda estudo, é claro, o balé clássico, mas através de algumas provocações que têm acontecido, na verdade, em outras disciplinas ou em algumas orientações, a gente vem trazendo elementos base de alguns lugares como as danças femme style, ou mesmo, no caso da cultura drag, ou gênero, ou algumas coisas do funk brasileiro, ou como ele foi se popularizando, e tentar, é estranho, porque quando a gente pensa em literalmente explorar essas pequenas movimentações, sem ter como a gente fugir, obviamente, também do que está muito escrito no nosso corpo, e é muito no nosso corpo, existe essa potência de uma nova estética que por um momento parece uma não estética ou um casamento mal feito que ao fim começa a criar, na verdade, uma bizarrice que chega a ser frutífera, que chega a realmente criar, né? Então acho que isso vem sendo um desafio para mim, esse lugar de trabalhar com o que eu trabalho na temática, nas questões que me interessam de correr e discutir,
mas lembrando que meu corpo tem muitas coisas já escritas. É isso, né? Mexer com essa hibridização, além de ser hoje meio que uma demanda, né? A gente vai trabalhar um dia com a companhia X que trabalha com não sei o quê, no outro dia a gente tem o nosso grupo que a gente trabalha com coisa Y, e aí a gente vai fazer um trampo lá que dá uma grana, né? Que vai ter que fazer cover do corpo da Nair Belo, né? Tô brincando porque a Milene teve que fazer isso, eu sempre tiro piada, sempre faço piada, ela teve que fazer ser dublê de corpo da Nair Belo, né? Numa propaganda para ganhar dinheiro, né? Tô aqui abrindo pra galera. Ai, que maravilhoso. Na propaganda. A gente às vezes vai ter que fazer coisa para ganhar grana, ao mesmo tempo a gente vai ter a nossa pesquisa e a gente vai ter que ter o trampo que é ali, né, que tá rolando, né, e a gente vai fazer, né? E aí tem esse corpo híbrido. Ao mesmo tempo tem uma questão dentro da pesquisa, que é a pesquisa de como juntar elementos de universos distintos e produzir novo, que é uma outra condição. São coisas distintas, né? Uma é esse corpo disponível a diversos trabalhos, e a outra é um corpo que investiga linguagens distintas. Ponto, final. Pode. Eu acho que é bem imprescindível, assim, né, no âmbito da pesquisa, que a gente tem uma perspectiva processual, isso é importante não perder de vista, que a gente não se perca tanto do que me interessa, assim, né, do que eu estou perseguindo. É lógico que às vezes a gente precisa se perder, mas senão fica uma coisa tão pulverizada que eu não tomo um caminho ou vários caminhos e bifurcações, mas sabe, a questão da pulverização, ela precisa ser olhada com muita atenção, eu vejo. Uhum. Então, o que me interessa aqui? Eu tô pegando isso, daqui me interessa isso, daquilo me interessa. Como que eu tô articulando, colocando em movimento essas questões? Eu não tô falando em movimento só em dança, assim, né? Mas em pensamento, em produção de conhecimento. Porque eu vejo que às vezes tem uma tendência, né, no que eu já ouvi muito de alune, mas eu acho isso aqui maravilhoso, aí a professora tal falou isso, aí eu quero que meu corpo dê conta de absolutamente tudo, né? Fica um corpo que ele fica sem contorno, sem limite, aí às vezes gera até um processo psicológico, assim, né, de querer dar conta de absolutamente tudo. Então, acho que é não perder de vista, né, o que interessa, assim, o que está ressoando no meu corpo, o teu corpo, às vezes, como oráculo também, já que esse processo está se dando aqui na caminha. Verdade. Né? A gente pode e deve pesquisar formas de trazer coisas, né? Mas é aquela diferença, de novo, voltando para a psicanálise, né? Entre a demanda e o apelo, né? A demanda é aquilo que é a necessidade, né? Aquilo que a gente realmente precisa, aquilo que o momento precisa, aquilo que a história precisa, né? E o apelo é aquilo que te oferecem aí a torta e a direito, que te gera uma angústia de querer dar conta daquilo, mas que na verdade não é uma necessidade real, né? A gente vê isso muito no comércio, na propaganda, né? A propaganda transforma, tira o que é realmente demanda e transforma muito em apelo, né? Então, em vez de a gente se satisfazer estando com os nossos amigos, com a nossa família, com as coisas que seriam importantes para a gente ter na vida, a gente se satisfaz consumindo, gastando dinheiro, enfim. E isso vai para a técnica, né? Para a questão da dança. A gente vê 10 mil jeitos de fazer, 10 mil jeitos, incríveis, né? Ver o que está na moda, né? Eu vi assim, teve uma vez que eu fui num festival de teatro, festival de dança de Joinville, e todo mundo fazia esse gestinho aqui, ó. Fazia, como é que é? Todo mundo fazia, todas as apresentações tinha grupo de adolescentes, todo mundo fazia, porque estava na moda fazer isso. Umas 10 mil apresentações. Aí uma coisa que era para ser legal, né? Virou assim, sabe? Virou uma coisa banal, porque aí quando você vê todo mundo fazendo é que você percebe o quanto isso se banalizou, entende? Então, e todo mundo fazia. Chegava a ser engraçado, assim, né? E aí depois, já, tipo, as coreografias já estão feitas, né? Tipo, não vai tirar aquele negócio, né? Então, né? Enfim, é só para conquistar. Esse passo aqui, tá no dança contemporânea, que
que todo mundo faz, né? O passo na dança, né? E tal. Enfim. Mais alguma questão, gente? Acho que todo mundo tem optativa daqui a pouco também. Não sei, André, o que você acha? Então tá, se alguém tiver mais uma questão, coloque. Senão a gente vai subir esse vídeo no YouTube e botar o link para vocês. Saúde. Saúde de novo, né? Obrigada. E a gente vai seguindo aqui com os nossos trabalhos, que na próxima quarta-feira a gente se encontra de novo, né? Não sei, ou a gente ia falar a cada 15 dias, não lembro como é que é. É que daqui a 15... Vocês estão me ouvindo? É que meu último dia na Unespar é quarta-feira, dia 13. Depois eu não tenho mais contrato. Então... Tá. Eu serei uma desempregada, vou entrar para as estatísticas. E a bolsa de pós-doc foi suspensa também, então eu tô nessa situation. Bem, enfim, acho que a gente tinha pensado naquela ideia dos seminários, a gente se encontra na quarta, ou então não, né? Não sei. Tá. Mas acho que a gente podia, por essa questão logística, assim, né? Então tá. Então, Mas a gente confirma com vocês, tá bom, gente? Beleza. Então tá. Fiquem com Deus nos pagantes, se cuidem, se protejam, tá bom? Fique em casa, se puder. Tá. E aí qualquer coisa a gente está à disposição também, tá bom? É. É isso. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.